Ok, agora sim entramos oficialmente na gravação. Ok. Bem-vinda, Joana, muito grata por estares aqui, por teres aceito este convite. És a minha primeira convidada no podcast Por Ser em Beleza e, e bom, ah, eu gostaria que tu te apresentasses. Eu sei, pronto, somos amigas, não é? Conheço um bocadinho da tua história. És licenciada em Psicologia Clínica, penso eu, na Universidade do Porto, mas o teu caminho levou-te a outras paragens, não quer dizer que ainda não apliques a tua licenciatura e os teus estudos, mas pelo que sei, pelo que sinto, pelo que vejo, realmente vais mais além do que a tua Uhum. licenciatura. E eu creio que nós mulheres, não quer dizer que os homens também não, mas nós mulheres, eu penso que temos uma capacidade hum, de cristalizar as nossas aprendizagens de tal forma, há uma determinada destilação ao nível das nossas aprendizagens, daquilo que nós viemos aprender, que nos permite depois, ou há um desejo, há uma aspiração nossa de oferecer esses cristais ao planeta, ao mundo, à humanidade. E eu sinto mais isso nas mulheres que nos homens. É como se nós, conforme vamos aprendendo ao longo do nosso caminho, segundo aquilo que nós trazemos para aprender, não é? Segundo as nossas tarefas, os nossos compromissos, depois há uma necessidade, conforme vamos integrando na nossa vida, não é? Essa integração, essa tal destilação, essa tal cristalização, de oferecer esse ouro, que para nós é ouro, não interessa se é para outros ou não, mas para nós é uau, é eureka, é tão especial, que depois disponibilizamos, partilhamos à nossa volta. Há uma necessidade, penso que há mesmo uma necessidade, não é apenas um desejo, há mesmo uma necessidade como fizesse parte do nosso caminho. E por isso gostaria que partilhasse um pouco então o que te levou a um grande tema, que vai ser possivelmente o tema deste episódio, deste podcast, que é o trauma, ou Uhum. o trabalho relacionado com o trauma. Uhum. Ok. Olha, em primeiro lugar, quero-te agradecer pelo convite. É sempre muito bom estar aqui contigo. E assim, nós já somos amigas há algum tempo e realmente estes espaços acho que são cada vez mais necessários e importantes, não é? Para nós realmente partilharmos o nosso caminho, o nosso sentir. E contribuir de alguma forma também com isso, como tu estavas a dizer agora, que concordo contigo, não é? Faz-me todo sentido, esse desejo, não é? Essa necessidade de partilhar, não é? De abrir, de trazer esses cristais para o outro. Bom, mas falando então aqui um pouco de mim, não é? Como tu me questionaste, assim, de uma forma abreviada, não é? Porque o meu caminho sempre foi muito, sempre com muitas mudanças e muito movimento. Indo lá atrás, na altura então que eu decidi, né, tirar o curso de psicologia, eu conto sempre esta história porque eu recordo-me de estar no secundário e que é uma altura que a maior parte de nós nem sabe muito bem que caminho seguir ainda, mas eu sempre tive isso muito presente em mim, de que seria a psicologia e não haveria outro curso. E lembro-me de dizer a mim própria, de me questionar, de estar sozinha, não é, nos meus pensamentos, no meu canto, e pensar assim: "Bem, de todos os cursos que existem no mundo, qual é aquele em que eu me consigo encaixar melhor para trazer aquilo que eu já sentia, não é, internamente que queria trazer ao mundo", embora não soubesse exatamente o quê, não é, porque era muito nova, mas eu sentia que havia algo. Então, de todos, a psicologia era realmente aquele que me pareceu na altura, não é, que poderia encaixar, vou dizer esta palavra, depois percebi que eu não poderia encaixar. Mas na altura foi essa a minha escolha e assim foi, sim, licenciei-me, tirei um mestrado na Faculdade do Porto, hã, mas a verdade é que passado 1 ano ou 2 de estar no curso eu senti que, afinal não era aquilo que eu estava à espera. Então, na verdade, tirei o curso, mas de uma forma, grande parte das vezes, insatisfeita. Houve cadeiras, sim, que gostei bastante e que me aliciaram e que ainda hoje trago comigo, não foi tudo, mas grande parte houve uma insatisfação, porque eu realmente sentia que faltava algo mais.
E ao mesmo tempo, em paralelo, quando eu comecei a tirar o curso, lá está, começaram a abrir outras portas, não é? Dentro da espiritualidade, na altura o Reiki, que ainda pouco era falado, não é? Pronto, naturalmente, ou seja, começaram a surgir portas e convites, não foi uma coisa que eu fosse propriamente à busca, mas foi-me surgindo em paralelo que eu ia tirando o curso. Pronto, então a partir daí eu terminei o curso e nunca senti em trabalhar como psicóloga dentro de um sistema, vou dizer assim, e acabei sempre por tomar um caminho muito próprio meu, não é? À medida que eu ia integrando as minhas aprendizagens, eu ia sentindo, enfim, as formações, outros saberes, não é? Que me fariam sentido, no fundo, para colmatar aquilo que a psicologia não me deu na totalidade, não é? Então, é muito o que tu estavas a dizer, o meu percurso foi muito este, não é? À medida que eu ia recebendo esses cristais, vou dizer assim, e os ia, primeiro, eu preciso fazer essa integração dentro de mim, e depois sim, a partir daí, depois dessa integração, desse ciclo ficar, digamos, completo dentro de mim, então partilhar com o mundo, é isto que me faz sentido. Não é uma coisa tanto de, como é que eu digo, eu sei que tu me entendes, não é uma coisa do conhecimento, ou seja, no sentido de eu recebo, eu passo. Não, tem que haver antes aqui um processo de integração e que é muito próprio e único meu, como também é teu e, enfim, de qualquer outra pessoa, não é? Depende muito, mas tem que haver isto. Então, no meu caminho eu sempre senti isto, que aquilo que eu partilho, aquilo que eu dou, aquilo que eu oriento, em grande parte passa pelas minhas vivências pessoais também, não é? É muito, não consigo que haja aqui uma separação daquilo que eu sou, daquilo que eu faço. Então acaba por haver, não é, este bolo, esta integração, só isso é que me faz sentido e cada vez mais percebi isso, que eu poderei contribuir mais, para o outro, quanto mais eu sentir que vivenciei a experiência na minha própria pele, não é? Que eu senti nos meus ossos, na minha carne, não é? Com essa vivência, não é, profunda e passar isso ao outro. Então o caminho foi um pouco isto, não é? Passando por diversas, pronto, saberes, como eu te estava a dizer, até que chegou um ponto em que eu realmente senti que estava a faltar algo no meu caminho de aprendizagem, de integração, e que tinha muito a ver com o corpo, não é? Com a parte do corpo físico, da terra, do enraizamento, de estar mais aqui nesta presença. Fui sentindo isso no meu caminho, porque tudo aquilo que eu tinha estudado, e mesmo que vem da psicologia, acaba muito por ficar mais no mental, não é? No cognitivo, no comportamental, emocional também, sim, mas não se abordava, não é? Não havia esta abordagem mais corpórea, não é? Mais física, mais concreta. Então eu comecei a sentir que algo não estava bem, algo estava aqui a faltar, uma lacuna, no meu entender, nos meus estudos, nas minhas aprendizagens e para comigo mesmo, na minha própria vida. Então foi quando eu comecei a ingressar mais nas matérias do corpo, ah, em que eu me comecei também a dedicar e a ter mais essa atenção ao meu próprio corpo, também físico, às necessidades do meu corpo, a escutá-lo mais, que eu depois, naturalmente, fui encaminhada, vou dizer assim, para o tema do trauma. Então aí tudo me fez muito sentido. Não só daquilo que eu muitas vezes também própria sentia na minha vida, em muitos processos e momentos, mas também das mulheres, principalmente mulheres, que me chegavam, no meu trabalho, não é? Então é como se, a abordagem, porque há várias abordagens, não é, dentro do trauma, mas deu-me muitas respostas que me estavam a faltar até então. Então, pronto, realmente nos últimos anos já foi, essa altura foi, penso para aí há 6 anos, 6, 7 anos que comecei mais nessa abordagem de corpo, não é? E que até então tem sido um desenvolvimento, não é? Até à data de hoje, foi aí que lá cheguei, foi por aí. Isto resumindo, não é? Como tu me pediste. Isso. Sim, se te chamou trauma, é porque de alguma maneira também sentiste necessidade em ti, não é? Certo. Olhar para os teus traumas. E eu gostaria que tu explicasses um pouco o que é o trauma para ti, não é? Porque é um conceito que já se fala bastante.
E muitas vezes, não, pelo menos na minha perspectiva, o trauma não está apenas associado apenas a eventos muito traumáticos e muitas pessoas associam o trauma só a grandes eventos, quando algo bastante simples poderá ser traumático, certo? Eu gostaria que tu explorasses também a tua perspectiva do que é o trauma para ti, de tudo aquilo que tu já estudaste e também daquilo que tu sentes, o que é que realmente é esse conceito, o trauma. Uhum, ok. Concordo contigo com o que tu acabaste de dizer. Poderá haver essa ideia errada, não é? De que o trauma só está associado a acontecimentos de grande dimensão, vamos dizer assim, de grande impacto, e isso não é verdade. Portanto, na minha visão e do que eu estudei, que realmente me faz sentido, todos nós, em algum momento da nossa vida, das nossas vidas, já sofremos algum tipo de trauma, seja de pequena, grande dimensão, como quisermos chamar, e, portanto, não tem tanto a ver com o acontecimento em si, mas a forma como o nosso organismo, o nosso sistema, né, lida com o acontecimento, como lidou no momento em que se deu, não é, essa ocorrência. Então, por isso é que nós às vezes, não é, nós não podemos comparar, não é? Às vezes comparamos, não é? Duas pessoas que passaram exatamente, nunca será exato, mas vamos dizer assim, por um acontecimento semelhante, uma poderia ter ficado com consequências, não é? E outra não é? Ter esse impacto ao nível do trauma. Portanto, isto não se pode comparar, não é? Porque há aqui múltiplos fatores que estão em causa, muito específicos e muito únicos, não é, da pessoa. Portanto, mais do que o acontecimento em si, tem a ver com a forma como nós lidamos com ele no momento. Portanto, eu acredito sim que todos nós já passamos por algum tipo de trauma, não há dúvida. Eu acredito muito até num trauma coletivo, mas isso depois podemos falar mais para a frente, de que ele existe e está muito perpetuado cada vez mais nos tempos em que vivemos. Mas falando então daquilo que eu entendo como sendo o trauma, a primeira coisa logo que me vem é uma desconexão total do nosso corpo daquilo que é a vida presente, aquilo que é a fonte da vida, é o pulsar da vida, não é? É o nós estarmos cá, não é? Eu estar aqui, é sentir-me aqui, enraizada, com pertença. Então, quando nós, sofremos, não é, essas consequências do trauma e estamos posso dizer, nesse espectro, nesse ponto, não é, nesse lugar, é como se nós não estamos cá, não é? Isto é um pouco difícil de traduzir, de descrever por palavras, mas eu acredito que todas as pessoas que já passaram, não é, com consciência, isto que eu estou a dizer, entendo o que eu realmente quero dizer com isto. Portanto, para mim é uma desconexão total daquilo que é a presença, daquilo que é o corpo, daquilo que é a fonte da vida, com tudo o que isso implica, não é? Então é como se, ok, o corpo físico ele está aqui, mas é como se não estivesse ao mesmo tempo, é como se estamos num outro lugar que nem sabemos que lugar é esse. Ahm, é tudo muito, é como se fosse uma neblina. É um estar e não estar, há uma desconexão total. A palavra que me vem é mesmo essa, é desconexão. E claro, com todo o impacto que depois e consequências que isso traz para a nossa vida, não é? Porque quando nós estamos nesse lugar, tudo o que nos hum, religa, digamos, ao que é a vida, à vinculação, às pessoas, hum, a tudo o que implica a raiz, não é? Até mesmo as questões básicas, as necessidades básicas da vida, não é? Como o dinheiro, o trabalho, tudo isso fica comprometido, porque eu não estou cá, eu estou noutro lugar, estou a pairar num outro lugar que eu não sei muito bem qual é. E fazer depois depende muito de caso para caso, obviamente, mas fazer depois esse trabalho de reconexão às vezes demora o seu tempo, não é? É preciso tempo e é quase a sensação que me vem é como se eu estou noutro lugar e eu tenho que puxar, não é? Pouco a pouco. É como se eu tenho que fazer isto, não é? Este movimento. Eu vou-me puxando para me voltar a estar aqui. Em inglês há um termo, em português não fica tão bonito, que eu acho que caracteriza bem isto, que é o embodiment, não é? É o incorporar. Eu acho que é mesmo isso, não é? Temos que voltar a esse lugar. Essa integração total do físico, do emocional, do mental, do espiritual, de tudo isso, porque
no trauma fica tudo fora do lugar. É muito esta a sensação, não é, que me vem e que acontece, não é, quando nós estamos nesses. Acontece uma desintegração. Então, há uma resposta, não é? A um determinado evento, que possivelmente até já aconteceu na infância, certamente, não é? Que depois poderá despertar mais tarde, não é? Mas a infância, sem dúvida, é um período sensível das nossas vidas. Poderá até acontecer já uterino, não é? Uhum, Vamos sim, dizer, intrauterino, no próprio parto e assim por diante. sim. E então, como resposta a esse evento, então há essa tal dissociação, desenraizamento, desconexão, como tu dizes, e essa desconexão depois pode refletir-se em diferentes mecanismos, não é? Em diferentes formas de viver essa desconexão, não é? Hoje em dia, aquela que me vem mais óbvia é estarmos extremamente mentais, não é? Extremamente nos pensamentos. O excesso de pensamentos é uma forma de desconectar, não é? Uhum, O excesso é uma defesa nossa, de realmente. É chamado um mecanismo de defesa, não é? Em uhum. que. ah, e esse é um deles, poderá haver outros, não é? Como psicóloga, poderás falar, se calhar, da depressão, não é? O querer desconectar completamente a própria mente e desliga, não é? Até mesmo hoje em dia, estarmos sempre com o telemóvel, não é? É uma forma de me desconectar. Estar sempre, sabes, no telemóvel a fazer o scroll constantemente, as publicações, as redes sociais, também é uma forma de fugirmos, não é? De fugirmos a esta presença. E por isso eu estava a falar que hoje em dia vivemos muito este trauma coletivo, porque as tecnologias, não é? Tudo isto alimenta o trauma, perpetua este trauma. É? Que é fugirmos do nosso corpo e estarmos nos pensamentos, num outro lugar, que não é a presença, que não é o momento presente. Sim, sem dúvida. E aquilo que eu sinto é que, como tu bem disseste, todos nós vamos viver uma determinada situação de forma diferente. Portanto, o trauma não tem hierarquia, é completamente subjetivo. E por isso é que se calhar muitas pessoas pensam até que não têm traumas, mas eu costumo dizer, se há um período da tua vida em que não te lembras, isso por si só já é evidência que há um Uhum, trauma, não é? Porque uhum, nós deixamos de ter consciência. É também uhum, um mecanismo de defesa esquecermos de certos períodos da nossa vida, incluindo a infância, incluindo, não é, períodos da nossa infância, até mesmo o nosso parto, não é? Tudo isso ah, a mim leva-me a sentir que é um mecanismo, mas eu penso que é necessário, não é? É como se eu vejo que o nosso corpo, que é também uhum, o nosso sistema nervoso, não tem capacidade de lidar com essa situação com a uhum, qual nós experienciamos, uhum, correto? E ao não ter capacidade de vivenciar isso, vai despertar outras formas de sobrevivência, porque mecanismos de defesa são mecanismos de sobrevivência. Então requer da nossa parte depois um trabalho de tomada de consciência, não é? De que realmente todos nós temos traumas, pode ser em diferentes graus, mas todos nós temos traumas e que requer então esse trabalho de que, como tu dizes, passa muito pelo tal enraizamento, o embodiment, encarnar no corpo, não é? O estarmos encarnados aqui neste corpo. E isso não é fácil. uhum, E então propões certamente técnicas de enraizamento, pode explorar essa parte de uhum, como autorregular o nosso sistema nervoso, porque isso é um dos aspectos, não é? Como é que eu volto a regular o meu sistema nervoso para poder gerir essas situações que vão continuar a aparecer na minha vida mesmo que eu não tenha consciência delas, vai ativar no meu programa inconsciente esse trauma, vai reativá-lo, não é? E eu, de forma até inconsciente, não é? Volto a adotar esses mecanismos de defesa e volto a dissociar-me. Aliás, no tal, eu gosto muito que no tal, o espírito do coração, o Shen, ele fala-nos dessa dissociação. Quando nós não estamos num espaço seguro e o coração
governa todo o sistema nervoso, então ele sai. Ele Uhum. sai, não é seguro estar ali, não é? Então Não. ele quer sermos guardiãs deste corpo e de autorregular o nosso sistema nervoso para voltar a chamar esse espírito Shen ao nosso coração. E no fundo pode significar, porque para esta tradição tal, a mente está no coração, não é? A mente vive no coração, a consciência vive no coração. Então, como? Como? O que é que tu, no teu caminho e nos teus estudos e na tua vida, o que é que propões como este caminho de libertar o trauma, de tomar consciência do trauma, que acho que também o primeiro passo é esse. Muitas pessoas Uhum. vivem na negação, Sim. não é? Como aceitar o trauma sem criarmos também ainda mais vitimização, porque essa aceitação também nos pode levar ainda mais vitimização. Não sei Uhum. se vês as coisas assim, mas muitas vezes ainda, eu sofri um trauma, então eu sou vítima desse trauma. Então, Uhum. como é que todo esse processo, que é um processo em espiral, já sabemos, é um processo tipo a cebola, não se Uhum. faz de uma vez só, mas como? O que é que tu propões neste caminho de libertação do trauma? Uhum. Sim. Ora bem, tu disseste aí pontos muito importantes, não é? Em primeiro lugar, tomar a consciência, sem dúvida, não é? Esse é o primeiro passo, porque como tu disseste e bem, há aqui acho que é importante desconstruir isto, que é, quando se fala na palavra trauma, por si só, não é? Acho que era interessante fazer esse exercício depois quem nos ouvir. Ahm, Dizer em voz alta a palavra trauma e o que é que se sente no próprio corpo. Porque há uma conotação pesada e negativa a essa palavra. A verdade é essa, não é? E por isso há a tendência depois de fugirmos, não é? De fugir, não, traumas, eu não tenho traumas, não é? Como se fosse algo, depois vem, não é? Aquelas conotações, aqueles conceitos de eu ser uma pessoa traumatizada, não é? Esses julgamentos, está muito incutido isso, e é preciso falar sobre isto. Então é importante desconstruir, ok? De que todos nós, volto a repetir, em algum momento passamos por algum tipo de trauma e que, como tu disseste e bem, faz parte também do nosso organismo, do nosso sistema de sobrevivência, não é? Em determinadas situações, nós é quase como se desligamos, não é? Para podermos, de alguma forma, lidar com aquilo no momento e depois voltamos a fazer essa religação ou não é? Depois dependendo de caso para caso. Mas é importante olhar para isto e falar sobre, e dizer esta palavra de uma forma natural, faz parte. Ok? Em primeiro lugar, isto. Depois, todo o processo, a questão que tu me perguntas, de como nós podemos fazer essa libertação do trauma, também não é fácil. Eu gostava de acrescentar este ponto, justamente, eu volto a repetir, ah, pela a sociedade em que nós vivemos hoje em dia, não é? Porque em alguns casos que eu acompanhei, mesmo, ainda orientando, dando as ferramentas, não é, que ajudam, neste voltar a ligar, não é, neste religar, a verdade é que, o coletivo, não é, a consciência coletiva não ajuda. E isso torna as coisas também pode tornar as coisas também mais complicadas, não é? E quando eu falo da consciência coletiva, estou a falar em termos de sistema, não é? Os horários, o trabalho, as pessoas até que nos rodeiam e que vivem connosco nas nossas casas, porque não há essa consciência, não é? Não há essa consciência do que é o viver no momento presente, do que é um respeito pelas nossas necessidades, sobretudo emocionais. Nós não aprendemos isso, nós não temos essa educação em casa, não temos de geração para geração, e depois também isto leva-nos também para a parte transgeracional, não é? Do que é transmitido de geração em geração. Portanto, há aqui múltiplos fatores que realmente podem não proporcionar este acolhimento e este colo para a cura, vamos dizer assim, ou a libertação dos processos traumáticos, não é? Então, em primeiro lugar, eu acho que é importantíssimo criar as condições possíveis para que haja este colo e então poder iniciar o processo, não é? de libertação. Isto para mim é o básico. E quando eu falo de condições e deste colo, eu estou a falar mesmo de criar esse espaço na minha vida, no meu dia a dia,
em algum momento do meu dia a dia em que eu realmente sinta que, ok, eu aqui estou em amor, eu aqui estou acolhida. Quando tu falaste do coração, isso fez muito sentido, não é? Porque a nossa natureza é amor, não é? Nós, para conseguirmos, eh, naturalmente, para estarmos bem, não é? Para estarmos funcionais, então, a nível neurofisiológico e tudo mais, nós procuramos, não é? Esse lugar seguro, esse lugar seguro e de amor. Então, eu nunca poderei iniciar um processo de cura e de libertação se eu não tiver primeiro esta cama, vou dizer assim, não é, preparada, não é? Este colo e estas condições. Então, eu acho que isso é essencial em primeiro lugar, nós conseguirmos encontrar e estabelecer mesmo esse compromisso de uma forma leve, atenção, e isto também é importante, a forma como depois levamos todo o processo, mas estabelecer esse compromisso de que, ok, no meu dia a dia, a cada momento do meu dia a dia, eu vou, ou melhor, vou estabelecer um espaço e um tempo em que vou gerar essas condições para então me dedicar a este processo em mim, não é? A esta reconexão de mim mesma. Depois, o que eu quero dizer, dentro de tudo aquilo que eu estudei, porque há várias abordagens, não é, da libertação do trauma, mas para mim há 2 pontos que são essenciais. Tu já falaste, que passa sem dúvida pela regulação do sistema nervoso, não é? Porque quando nós estamos nesses processos de trauma, o que acontece é que o sistema nervoso desregula-se, isto é importante explicar. E já vou explicar aqui um bocadinho mais especificamente o que é que acontece, mas depois também há outro ponto para mim que é muito importante, que passa pelo trabalho da autocompaixão. Então, para mim, são os meus pilares daquilo que eu levo e que oriento, que é, primeiro, criar esse colo e essa cama, essas condições para iniciar o processo, em primeiro lugar isto, e segundo e terceiro, acompanhar, colmatar a autocompaixão, eu já vou explicar isto melhor, com a regulação também do sistema nervoso. E dentro disto, e principalmente dentro da regulação do sistema nervoso, nós temos múltiplas técnicas e exercícios, assim como dentro da autocompaixão também temos várias abordagens, e tu sabes também muito, muito bem disso. Então, é o que me faz sentido, não é? É esta integração. Porque eu não posso iniciar, isto aliás vai para qualquer trabalho de cura, na minha opinião, e de libertação, iniciarmos sempre com este ponto de partida da autocompaixão. Já se fala mais sobre isto, mas eu nem sempre senti isso nos meus estudos, honestamente, mesmo na psicologia, nunca ouvi esta palavra. E acho que é essencial, não é? Porque começarmos um processo livres de julgamento, não é? De crítica de nós mesmas, nós mesmos, é importantíssimo, não é? Irmos ao nosso coração subtil, trabalhar essa parte, porque um dos padrões muito comuns quando estamos nesses processos de trauma é justamente o autojulgamento e a crítica, não é? Nós colocarmos nesses lugares, mesmo quando falaste da vitimização, tudo isso não é compaixão, tudo isso não é amor por nós mesmos. E nós temos que começar por aí, porque o amor é a fonte da vida também, não é? É o que nos traz também um impulso, não é? Que nos traz também, de alguma forma, nos consegue acender a chama para eu avançar, para eu assumir este compromisso. Ok, eu quero me libertar disto, eu quero mudar o padrão, eu quero sentir-me diferente. Então, se eu não tenho essa chama, não é, acesa a bombear, vai ser também mais complicado. E isto faz muito sentido. E no trauma a chama apaga, ok? Porque quando eu falei há pouco que o trauma é a desconexão da vida, do corpo, dessa fonte, obviamente a chama vai, não é? Apaga-se, não existe chama, não existe alegria de viver, não existe paixão, não existe entusiasmo, isso fica tudo comprometido. Então daí que é muito importante também irmos a este ponto, não é? Deste amor, desta compaixão por nós, é preciso ser bem trabalhado também, para então, não é, iniciar e conseguirmos fazer todo o processo da regulação também do sistema nervoso. Acho que isto é essencial, não é? Eu não consigo, não há um plano linear, obviamente, não é? Isto é uma dança, em que nós vamos matando também de caso para caso, depende, não é? De pessoa para pessoa, mas eu estou a dar aqui aqueles pontos, aqueles pilares que são básicos e essenciais na cura e na libertação.
Falando então da regulação do sistema nervoso, nós aqui temos várias técnicas, exercícios, mesmo dentro da experiência somática, não é? Que já é bastante conhecida e que me fez muito sentido e faz muito sentido, mas também podemos ir para os exercícios básicos de enraizamento, no fundo, tudo aquilo que nos faz reconectar ao nosso corpo físico, não é? Até posso começar por algo muito simples, não é? Que a pessoa tenha uma prática física, não é? Consciente no seu dia a dia. Podemos começar por aí, não é? Algo simples. Ou seja, fazer um trabalho de corpo físico, pode ser uma caminhada, pode ser uma dança. Estou a começar por algo muito básico, não é? Simples. Uma dança, uma caminhada. hum, o grounding, não é? Portanto, é tirar uns minutos que seja para estar simplesmente no corpo. Ou seja, não é aquela coisa de eu ir a um ginásio e perder calorias, não é? E ganhar resistência, força, não é isso que eu estou a falar. Até pode ser isso. Vamos supor uma pessoa que vai ao ginásio, mas que o começa a fazer com consciência de corpo. Isso já faz alguma diferença, não é? Portanto, é só aqui que muda, não é? Porque muitas pessoas dizem, eu faço muito exercício físico, eu estou bem no meu corpo, não tem nada a ver com isso. Mas será que quando estamos a fazer, onde é que está, não é, a nossa consciência, não é? Onde é que está a nossa atenção plena? Será que não está noutros pensamentos, no que foi o trabalho, ou no que foi isto, ou no que foi aquilo? Então, eu tenho que começar a treinar, a trazer a minha mente ao corpo, para que haja essa integração, não é? Esse enraizamento, não é? De que eu estou no corpo, atenta àquilo que eu vou sentindo, àquilo que eu vou experienciando. Isto é algo muito, começando assim, básico, não é? Começar por aí. E entender algo muito importante. E acho que se eu me estiver a alongar muito, também dizem. Ah, Tranquila, podes continuar. sim, pronto. Completa o teu pensamento. Pronto. Porque há aqui várias técnicas, né, vários exercícios e pode passar também pelo toque. Há algo que eu falo que pode ser feito mesmo. Imaginar isto, escolhermos uma tarefa, fazemos todos os dias, por exemplo, o banho, não é? Que é um momento mais de relaxamento, não é? A água traz-nos esse relaxar. Então, enquanto eu estou com o chuveiro, vamos supor, não é? Estou a passar pela cabeça, não é? Sentir as sensações nessa parte do corpo, depois pelo peito, são ferramentas tão simples, não é? Mas que é assim que temos que começar para nos reconectarmos ao momento presente e estarmos mais conscientes do nosso corpo, não é? E algo muito importante, só para concluir, o que eu senti nos meus estudos trazer, que tem muito a ver com as transições no nosso dia a dia. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vivemos um dia, a maior parte das pessoas, não é, com muita correria, com muitos horários, muitas responsabilidades. E uma coisa que ajuda muito a regular o nosso sistema nervoso é que quando nós, no nosso dia a dia, nós mudamos de contexto ou de tarefa, por exemplo, eu estou em casa e sei que vou sair para ir trabalhar, antes, isso é uma transição, não é? Antes de o fazer, eu poder parar 2 ou 3 minutos, reconectar-me ao meu corpo, tocar, respirar fundo, observar o que sinto e depois sim saio de casa. Isto são as transições, não é? Porque isto ajuda-me a regular, a corregular o meu sistema nervoso. Portanto, há aqui muitas coisas que eu poderia dizer mais, mas só para dar Não, não, aqui, sim, enorme, enorme, que depois tem que também ser claro. aplicado de pessoa a pessoa. Não, focaste aqui pontos interessantes, muito importantes, e eu gostaria de aprofundá-los. Mas antes disso, porque falaste de algo que eu concordo, mas deu uma sensação, a mim, como eu recebi, falaste do facto de não haver força vital, não é? Quando uma pessoa está desenraizada. E é verdade, porque não está desconectada da força telúrica, não é? O nosso corpo é uma extensão da Terra, não é? E, Uhum. portanto, estamos desconectados dessa força vital. Mas eu também vejo pessoas que aparentemente têm imensa energia, e isso é o que leva ao burnout. Portanto, se a depressão é uma ausência total de vitalidade, o burnout não é um excesso de vitalidade, mas é uma vitalidade mal direcionada, não é? Por isso é burnout. São coisas distintas. E eu também vejo muito isso em dia. E são pessoas até que se podiam ser considerar, uau, cheias de energia, cheias de vitalidade, e podiam dizer, uau, aquela pessoa
está bem, não é? Isso não significa que também não seja uma pessoa com trauma e que não seja, e que não esteja sobre um mecanismo automático, piloto automático, um mecanismo tal de sobrevivência, que a faz entrar em modo fazer e até o seu biotipo, não é? Energeticamente é uma pessoa que trouxe essa vitalidade, essa energia, porque todos somos diferentes, temos elementos diferentes, possivelmente até tem muito fogo e muito vento, tornam-se pessoas possivelmente muito mentais e até conseguem produzir muito, concretizar muito, o que se torna uma pessoa até de referência aos olhos desta sociedade, ok? Porque esta sociedade tem esses parâmetros, quem é produtivo é uma pessoa de referência, e no entanto eu olho para essa pessoa e eu sinto-a totalmente desenraizada. Uhum. Tem a ver com os seus elementos, possivelmente também vai buscar energia telúrica de outra maneira, mas não quer dizer que também não esteja sobre o efeito do trauma. Concordas? Sim, eu há pouco, quando eu falei de que a chama apaga, não é? Foi essa a expressão que eu usei, que a força vital, como tu disseste agora. Mas eu não. Isto é importante deixar claro: a força vital ela nunca deixa de existir, senão nós não estaríamos aqui vivos, não é? Ela está em nós. Simplesmente a chama é quase que fica mais pequenina, não é? Ela esmorece. Era isso que eu, só para esclarecer, porque nós ficamos depois muito com essa ideia de que é como se não há vida, não é? Deixa de fazer sentido, não é? Então é importante voltar a relembrar de que sim, esta chama está aqui, essa força vital, ela existe. A forma como tu disseste bem, é como nós estamos a direcioná-la, a canalizá-la, não é que pode aqui divergir. Agora, nesse caso específico que tu falas, um, é complexo, porque há aqui uma linha muito ténue que separa, na minha visão, que separa aquilo que é realmente um trauma daquilo que é questões de desenraizamento, sabes, bloqueios todos temos, as nossas feridas emocionais. Isto às vezes tem a ver com conceitos, né? Isto é difícil, né, de termos. Quando falo de trauma, estou a falar de algo realmente muito mais profundo que tudo isso, que engloba isto tudo, que acabei de dizer, o desenraizamento, as feridas e os bloqueios, mas vai a um nível mais profundo em que aquilo que eu olho é mesmo esta falta que não é falta, não é? Mas esta sensação de falta da fonte da vida. Portanto, quando tu me dás esse exemplo dessas pessoas que eu compreendo o que tu estás a dizer, não é? Que têm essa energia, produzem isto e aquilo, mas que estão, de certa forma, também estão desconectadas, é verdade, não é? Não há esse enraizamento. Ah, eu não sei se concordarei se há uma questão mesmo de trauma, ok? Isto é a minha visão, ok, Ana? Ok, ok. Porque é uma linha muito ténue que separa, não é? Eu sinceramente eu vou dizer a minha visão, porque realmente a minha visão de trauma tem a ver com feridas e acho que todas nós temos. Então realmente estás a fazer aqui uma distinção, porque para mim todos fomos traumáticos, têm diferentes graus Sim, e não tem a ver com a situação em si, não é? O sim, trauma não tem a ver com o evento. Agora, se eu associar ao evento, sem dúvida que podemos associar eventos que poderiam ser muito mais traumáticos que outros, mas sim, na minha visão, mas lá está, também não estou aqui aberta à tua visão, sim. e por isso é que eu mencionei isso, porque para mim eu vejo o trauma muito relacionado com as feridas, ainda bem que mencionaste isso. Uhum, Para mim, o trauma não está dissociado, desconectado com as feridas, não é? E se todos nós, todos temos uma ferida de separação, que é a ferida mais primordial que existe, claro que vamos viver de formas diferentes e todos trazemos diferentes memórias e histórias relativamente a essa grande ferida, e isso vai depois tornar as coisas de graus diferentes, mas não sei porquê, não é? Mas eu, para mim, sempre associei.
E eu gostaria então que explicasses porquê. Porquê? Já explicaste um pouco que, no fundo, a categoria do trauma seria essa falta de vitalidade, em que a outra categoria poderiam ser feridas na mesma, mas que não seriam então para ti o trauma. Então, o que é para ti realmente o trauma? Não, o que eu quis dizer foi, o trauma está sim associado às nossas feridas, ao desenraizamento, não é? Essa falta de vitalidade. O que eu quero dizer é que nós podemos estar na ferida, essa situação, não é? Desse exemplo que tu deste, dessa pessoa, mas ao contrário, não necessariamente estar no trauma. Não sei se me fiz entender, ou seja, o Agora trauma sim, engloba isso agora tudo. é sim. Então, O tudo tem a ver com a parte subjetiva, não é? Tudo tem a ver com como eu vou experienciar. Exatamente, é a forma como tu vais lidar com isso, não é? Sim, Porque tu tudo tem a tens ver aqui com um grau. exemplo. Estás a falar de graus, é difícil depois colocar em palavras, mas terá o grau, a Vês na tua profundidade. vida, tu vês o impacto na tua vida. Esse exemplo que tu me deste, essa mulher, não é? Que tem trabalho, que produz, que até pode ser uma pessoa reconhecida, que tem essa energia, mas que não deixa de ter as suas feridas, que não deixa, não é, de estar desenraizada. Mas a verdade é que ela mostra a manifestação dela, o impacto dela na vida dela, não é? Ela mostra como está a canalizar, não é? Essa energia do trauma, não é? Supostamente, não é? Portanto, é aí que faz a diferença. Ok, Ou seja, então, desculpa, só pode ser que isto ajude. hum, Daquilo que eu também estudei, poderá então, será que significa que está, é difícil dizer estágios, mas, porque não deixa de ser um mecanismo de defesa, não é? Se sim, a mulher não deixa de estar, sim, pode ser uma mulher ou um homem, mas não deixa de estar nesse mecanismo de defesa, mas sem dúvida, do meu entendimento, é um mecanismo necessário para a fazer mover, certo, sair de uma energia que a pode aprisionar mais, que poderá ser essa a fase do trauma, que pode querer dizer, não é? Em que realmente não há vitalidade, em que a pessoa está ali mais presa, não é? E que depois, ainda uhum, sobre o mecanismo de defesa, ela avança. Eu já senti isso várias vezes na minha vida e não significa que eu não estivesse a viver ainda a segunda ferida, tenho consciência disso, mas a verdade é que se eu comparar, pelo menos aquele mecanismo fez-me mover na vida, é isso. fez-me andar Essa na é a vida diferença. e fez-me, mesmo em termos mentais, ter essa motivação e essa energia para me pôr a mover. Claro que ainda desempoderada, ainda sobre os parâmetros da vitimização, mas não interessa. Saímos de algo mais estagnado. Será isso? É isso mesmo, porque repara, esta pessoa ela de alguma forma conseguiu ter a energia para produzir, para trabalhar, mesmo que isso nós sabemos muitas vezes seja uma compensação, não é? O trabalho, sabemos que vamos buscar essa compensação para não estar lá, mas a verdade é que consegue, não é? Portanto, há algo que já está a mover. Aí, como tu disseste e bem, estamos a falar de um outro estágio, estamos a falar de uma outra fase, não é? São situações completamente diferentes. O que eu estava a descrever lá atrás, se calhar estava a falar de um nível, não é mesmo, mais profundo, não é? Aquele nível em que, de Prisão. congelamento. É, Dirias prisão congelamento. mesmo, que a pessoa sente-se Sim. pressionada, asfixiada. E que nada move, por muito que nós queiramos, não há essa vitalidade, não move, é o congelamento, não é? Que, aliás, é um dos nossos mecanismos, não é? Congelamos, a vida congela, não é? Deixa de haver, não é? Essa chama, essa vitalidade. E isto é quando nós estamos mesmo nesse núcleo, não é? Puro e duro do que é o trauma. Depois há todo um processo, claro que sim, como tu disseste e bem, de desenvolvimento, de estágios, de fases, e sabemos que isto é tudo muito complexo, não é? A forma, mas Lá é na importante mesma, não é? falar e é importante Lá na discutir mesma. Sim, isto. sim, sim, mas faz-me agora todo o sentido. É E- isso. mas é interessante perceber, porque também é importante ver que mesmo aquela que se move poderá ainda estar sobre o Claro que sim. trauma, mas não sobre o trauma já porque está a sair, mas ainda assim precisa de Claro que sim. trabalho, não é? De trabalho. Sem dúvida. Ok, isto é muito interessante, eu gosto deste tema. E, e claro que me leva, tudo isto que agora falaste, me leva novamente à questão da vitimização e relacionar com algo muito importante que tu já falaste, que eu acho que é aquilo que mais nos vai boicotar a libertação, que é
culpa, ou julgamento, como tu falaste, ou autocrítica. Autocrítica que depois pode ser crítica ao outro, dependendo depois da tal Claro, fase, não é? Da fase em que nós estamos e das emoções que vão emergindo. claro. E da vergonha. Eu acho que são duas coisas fundamentais, julgamento, culpa, com a vergonha, que estão sempre a atrasar o nosso processo, o nosso trabalho de libertação do trauma e que são opostos ah, de estar numa consciência soberana, não é? De uma consciência que não é uma consciência de vítima. E como é que relacionas? Porque eu penso que é tão difícil, por mais que tenhamos conhecimentos, e eu acho que é importante falarmos disso, do quanto é importante percebermos o que é consciência da vítima. Então, na questão, nessa fase do trauma, eu acho que pode fazer toda a diferença para mover, mesmo que continue numa consciência da vítima, mas diferente, e faça a mover na vida, não ficar ali presa, estagnada. Mas o quanto é importante então tomada essa tomada de consciência e de conhecimento e de reconhecimento, acima de tudo, Sim. que é uma opção nossa também, apesar, apesar de ser difícil, atenção, não vamos aqui descartar a parte difícil, mas é uma escolha nossa, não é? Um, é ou não é? Depois podemos ir aí. É uma escolha nossa e também não é, ou seja, porque é forte o nosso inconsciente, o nosso programa inconsciente está muito forte em nós. Mas sim, podemos começar a escolher sentir que não somos vítimas da vida, ou seja, aquilo não me aconteceu a mim. Só isso pode fazer diferença. Não quer dizer que depois não possamos continuar nas consciências da vítima, mas só isso pode ter um grande impacto de que começarmos a questionar por que será que este evento me ocorreu? Por que será eu sinto-me vítima, sei lá, da vida, se não consigo associar a um evento específico? E começar a mudar essa perspectiva pode-nos também ajudar a sair dessa consciência da vítima, mas temos dois grandes obstáculos constantemente: o julgamento, seja o outro, seja nós mesmos, não é? A culpa, a crítica, como falaste, e, e a vergonha também, não é? Porque também disseste que não falamos destes assuntos. Uhum, Então, uhum, sem consciência, nós sentimos vergonha. uhum. E a vergonha também vai continuar a perpetuar uma consciência de vítima, porque vai perpetuar a culpa, o julgamento e a crítica. E isso, obviamente, que vai nos levar a uma falta de confiança, não merecimento, sem valor pessoal, etc, etc, etc. Aquilo que todos nós falamos que é a crise desta sociedade. Sim. E tudo começa aqui, na minha opinião, como eu disse há pouco. Na- Tem de ser, não é? Porque há uma coisa que é muito importante, tudo o que tu estavas a dizer, Ana. Nós temos que nos relembrar que nós temos o poder da escolha. E nós esquecemos disto muito facilmente. Eu tenho o poder de escolher. Eu tenho o poder de fazer diferente desta vez. E isto pode-se aplicar ao meu próprio pensamento. Né? Quando eu reconheço que me vem um pensamento de vítima, de culpa ou de vergonha, eu posso ter essa capacidade de, calma, eu observo isto em mim, com amor, com compaixão a mim mesma, mas eu nesse preciso momento, eu vou relembrar. Eu tenho o poder de escolher. A partir de agora, eu posso fazer diferente. E isto muda tudo. E sabes, isto parece tão simples ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não é? Porque isto está tão enraizado, está tão programado em nós. E o inconsciente, como tu disseste, e bem, eu também trabalho com as constelações familiares, tu sabes, e obrigou-me, entre aspas, né, muito a ir a esse lado do inconsciente, que é incrível o peso que tem sobre nós. Então, isto também, não é? Mas a verdade, aquilo que eu vejo é que quanto mais eu trabalho a consciência de mim mesma, dos meus pensamentos, das minhas condutas, das minhas ações, das minhas palavras, não é? Das minhas escolhas, mais o inconsciente se começa a mostrar, não é? Esse material vai vindo ao de cima e o inconsciente torna-se consciente, não é? Pouco a pouco, são as camadas da cebola, como falaste há pouco. Então isto é um processo, não é? Gradual, é espiral, pronto.
Mas eu sinto, como te disse há pouco, e que vai para além do trauma, em qualquer processo de cura e libertação da nossa vida, estas são as bases, não é? Como é que eu posso iniciar um trabalho de cura para comigo mesma a partir de um espaço de não amor, de não compaixão? Não é possível. Torna tudo muito mais complexo, não tem como. Porque, volto a repetir, a nossa natureza é amor, é aí que nós nos sentimos seguras, não é? É aí que tudo acontece, é aí que tudo pode mudar. Então, ah, eu penso que isto, vou voltar àquilo que é o básico, não é? De que tem de haver aqui, cada vez mais, esta prática no nosso dia a dia, consciente do que é os nossos pensamentos, do que é que está a acontecer aqui. E pronto, e vou tocar nisto, naquilo que eu chamo de o mindfulness, não é? Porque é importante, temos que falar sobre isso também, porque aqui também é a base de tudo, não é? É o reconhecer e estar sempre a praticar esta atitude de autoobservação de mim mesma, não é? Porque só posso mudar aquilo que reconheço em mim. Não é? Portanto, aquilo que eu observar em mim é um material, não é, que me vai ser dado de mim mesma para depois poder provocar uma mudança, poder fazer o diferente. Então, começa muito por aqui, não é? Eu observar os meus pensamentos, as minhas condutas, os meus padrões, mas fazer todo este processo com leveza e com autocompaixão. Não nos esquecermos disto, porque a vitimização virá, a culpa virá, a vergonha virá, são as emoções primárias, não é? Que isto vem da nossa infância. Portanto, tudo isto virá em algum momento nas nossas vidas, todos nós sentimos isto. Mas a partir do momento que eu o reconheço, eu tenho uma oportunidade para mudar, eu tenho uma oportunidade para fazer diferente. E é isto que nós nos esquecemos, porque ficamos de tal forma identificados, é a vitimização, não é? Eu vejo muito isto nas pessoas, porque eu sou assim, aconteceu-me isto, eu toda a minha vida fui desta forma, tenho este padrão, e sou assim. E a pessoa está a ter o processo, não é, de cura, de libertação, ter todas as ferramentas de apoio, e, no entanto, continua a afirmar e a identificar-se que é assim. Portanto, isto é interessante, não é? Porque o que é que está a faltar? É primeiro a base de tudo, quer dizer, eu tenho que me desidentificar, eu tenho que largar de uma vez por todas essa ideia de mim mesma. Porque a vida está-me a dar as oportunidades, está-me a dar as ferramentas, mas eu continuo colada àquela imagem de mim própria, de um passado que já não existe ou que já não quer existir. Portanto, aqui é que eu falo que o poder da nossa escolha faz toda a diferença. Eu posso escolher. Não, eu não sou mais esta pessoa, pelo menos não quero mais isto na minha vida. Não significa que não vá voltar a acontecer num outro momento, outras situações, outros padrões, já sabemos que a vida é isto, não é? Mas aquilo que eu já reconheço, eu posso fazer diferente, eu posso mudar. Então é este espaço que nós temos que criar, não é? Entre aquilo que acontece aqui na minha cabeça, não é? Dentro de mim, e aquilo que eu realmente sou, não é? Que vai para além, não é? Dos pensamentos, que vai para além destas crenças, das feridas, etc, etc. Então esse espaço que eu crio é onde eu posso provocar a mudança. Sim, grata. Estás aqui a focar pontos muito importantes, ahm, muito importantes mesmo. E eu penso que tem a ver com essa tal identificação das nossas histórias. E eu acho que não, eu costumo dizer, quem é que não gosta de um bom romance, de um bom filme melodramático? Não, se não for assim, não vende. E nós não gostamos, por isso é que gostamos de fofoquice, de falar da vida dos outros, não tem história, se não tem drama. E eu costumo dizer que ah, ultimamente tenho dito que está tudo bem. Também é bom reconhecer, nós gostamos do drama, ok? Gostamos, torna as coisas mais intensas, não é? Somos as dramas queens, mas também é importante saber que não somos isso, não é? E então é esta educação, não é? Esta educação que tu falas de que antes de entrar na própria terapia, antes de entrar no próprio processo, ter isto bastante claro, sabendo que não é fácil, vamos cair sempre na história e nessa identificação, a essas máscaras que nos serviram e temos muito carinho, muita gratidão por todas essas máscaras que nos serviram de alguma forma para sobrevivermos e chegarmos aqui a este ponto, mas que se algum momento estamos agora neste lugar a querer fazer diferente, não é? Sentir que precisamos de ajuda
para essa tal mudança e metamorfose, então é porque chegou a hora também de reconhecer que eu não sou isso. E nesse processo, eu sei que é um processo difícil, não é? Por mais que eu sei que é bonito e falamos muito, mas não é fácil, porque é todo um mundo desconhecido que está à nossa frente, que não há garantias, e por mais que no nosso interior, no nosso coração, nos diga é por aí, eu sei que muitas pessoas lidam aqui com esta parte de como é que eu me desfaço dessa identidade que me serviu tão bem, não é? Que me vestiu tão bem. Como é que eu me largo essas vestes? E é difícil, não é? Ficar mais nu, quando o mais nu é ser mais autêntico, é sermos mais nós mesmos. Mas antes de ir aí, que eu acho que gostava de ainda focar essa parte, até porque se quiseres partilhar, não é? A tua essência maia, eu acho que tem muito a ver com isso, com mudança, com metamorfose. Um, Compaixão, porque, Joana, eu gosto de ouvir falar, mas também vejo que há, na minha visão, no meu sentir, muito mal entendimento sobre o que é compaixão. E quando nós não sabemos o que é realmente compaixão, porque, por exemplo, é que hoje em dia também já se torna vulgar falar em compaixão. E Uhum. quando, para mim, compaixão é simplesmente dizer, ok, sou humano e vou estar aqui comigo e está tudo bem. E é bom, é importante essa fase de autoaceitação. Eu penso que há uma fase de eu sou humana, tenho emoções, vou aceitar essas emoções, tenho as minhas feridas, tenho os meus traumas, não sou perfeita, nem é a perfeição que eu quero alcançar, então vou-me autoaceitar e há uma fase da compaixão, não é? Essa autoaceitação de eu aceitar como eu sou todas as partes de mim, porque é a partir daí que pode haver integração. Mas depois também eu considero que há uma outra parte, porque compaixão, se vermos o significado de compaixão, tem uma ação inerente à compaixão e não fica ali no passivo, não é naquela parte passiva apenas. E poderá haver uma tendência a ficar nesse lugar passivo e que vai perpetuar a vitimização que estávamos a falar. E se não há uma responsabilidade em ação, ok, qual é a minha responsabilidade agora? Isso é parte enraizada, vejo eu, na minha visão, é parte enraizada de não ficar apenas nessa parte mais metafísica, mas levar ao corpo, à minha vida, o que é que a minha vida me está a chamar, não é? Neste momento, e que está difícil para mim fazer esses passos concretos, consistentes, regulares. E não quer dizer que seja assim logo automático, poderá haver tempo, tenho o meu ritmo que tenho que respeitar, mas também tem que ver essa outra parte, que é a ação, não é como estar a ver, estar com o pé pronto para saltar, não é ficar simplesmente se a oração, se eu acredito, não é, na medicina da energia, mas depois há esse tal enraizamento, o que é que isso implica concretamente, de forma pragmática, na minha vida? Qual é a tua visão? Porque eu acho que essa parte também precisamos de entender. Sim, mas eu concordo com tudo que tu estás a dizer, e daí eu ter falado do poder da escolha, não é? É isso. Quando eu falo do poder da escolha, é a ação. Portanto, na minha visão, primeiro, se bem que as coisas não são lineares, não é? Mas temos que as pôr assim para compreendermos melhor. Mas primeiro é saber gerar essa parte, como eu expliquei, não é? Da autoaceitação, do não julgamento. E quando estamos a fazer esse trabalho, não é? Essa prática, naturalmente, não é? Vem essa força. Eu acredito que em algum momento nós vamos sentir, não é? Esse impulso de ação, como tu estás a dizer. Eu estava a falar do poder da escolha, era isso que eu queria dizer também, não é? Essa parte de, como tu disseste, compaixão com paixão, não é? Se nós separarmos, então a paixão é o que nos dá, não é? Esse boost. Ok, vamos lá. Mas para que isto aconteça, eu tenho que gerar algo antes, não é? Era isto que eu estava a querer explicar, não é? Eu não posso ir para a ação, não posso ir para a mudança sem ter esta autoaceitação trabalhada em mim. Portanto, sim, é as duas coisas, não é? É as duas partes, vamos dizer assim. Aceitar-me, não é? Reconhecer aquilo que sou, como estou, o que sinto, e com isso, quanto mais eu gerar isto dentro de mim, isto vai-me dar força para agir, não é? Para fazer diferente. Não é? E isso concordo contigo, não é? Isto é muito, nós podemos enquadrar muito isto na energia feminina e masculina, não é? É disto que nós estamos a falar, a vida é isto, tem que haver esta dança, este equilíbrio entre o feminino e o masculino, e não ficarmos nem só num lado, nem só no outro.
E esta dança traz-nos o equilíbrio, traz-nos a mudança, não é? É muito bonito vermos isto em tudo, não é? Concordo plenamente, 100%, e até continuando as tuas palavras, então esse poder de escolha é não só decisões que poderão estar a chamar por nós, não é? Na nossa vida, que vão trazer mudanças na nossa vida, como também as tais técnicas que falaste. Também exige ação, exige responsabilidade, exige compromisso, Compromisso. não é? E até É, disciplina. Pronto, sim, disseste disciplina, mas até disciplina, o estar ali, ok, o que é que isso implica na minha vida, não é? sim. E por isso, há pouco falei na palavra leveza, não foi por acaso, não é? Porque nos processos de trauma, isso é um ponto um bocadinho complexo quando se fala em disciplina e compromisso, ok? Porque quando nós estamos no trauma em si, nós fugimos de tudo que é compromisso e vinculação ok? Isto é um ponto muito interessante, que é importante também olhar, e que eu fui percebendo isso, de que quando nós estamos a comprometer com algo, parece que dá aqui uma coisa de não, isto é demasiado, porque a sensação que o trauma nos dá é isto, não é? Porque houve aqui uma desconexão, uma desvinculação. Então, este trabalho, não é? Tem de haver esse compromisso e entendermos que é um compromisso que pode ser levado com leveza. Não significa que ele não vá acontecer, é um compromisso na mesma, mas a forma como eu escolho lidar com o compromisso, levar a minha disciplina, só depende de mim. Até isto é o poder da minha escolha. Eu posso fazê-lo com leveza e não com pressão, com medo de que se eu não vou conseguir ou se eu vou falhar, não é? Porque aí já estamos na ferida ou no trauma outra vez, não é? Então, isto também são pontos, não é? São pontos que vêm, mas que são importantes falar, porque fugimos muito a isto do compromisso. Assusta. Sim, e depois entramos no controle, quando vem a É, parte mais rígida e voltamos outra vez ao julgamento, à crítica e volta outra vez tudo ao sim, mesmo. volta tudo Mas é outra vez. uma dança, não É é? uma E temos que benção. nos mover e temos que ir aprendendo, mas é como tu dizes, com cada vez mais consciência. Pelo menos essa seria a direção, que seja com cada vez mais consciência, mesmo quando tenho consciência que não consigo neste momento, que não é para mim neste momento. E respeitar isso. Minha escolha consciente. Quantas vezes eu me vejo, não é, no meio do drama e até poderei estar cega no início e depois até tenho consciência, ok, estou a viver o drama, tenho consciência que estou a viver o drama, mas ok, eu escolho viver o drama neste momento, eu escolho, vou até ao final. Sim, Há uma autenticidade, eu sei que não é uma autenticidade completamente alinhada, não é? Por mais que às vezes também pensem, está a ser autêntica. Não, não estou a ser completamente autêntica, porque estou a encarnar uma persona que não sou eu, mas vou até ao final com essa energia, com consciência, e depois, ok, neste momento era a catarse que eu precisava. E então essa honestidade, não é? e é isso que tu falaste agora. A diferença é que tu vais com consciência e está tudo bem. Está tudo bem. É o que eu sinto. Quando é assim, está tudo bem. Outra coisa era se tu entrasses, né, nesse drama inconsciente, né? Estás e não estás. Não, não. Ok, é uma opção tua, foi uma opção tua, foi uma escolha tua, mas foi consciente e está tudo bem. Sim, Né? depois, claro, temos que assumir a responsabilidade das consequências, não é? Disso, Claro, e está tudo bem na mesma, porque é para isso que estamos cá, é assumir a é a responsabilidade. vida a acontecer. Yeah, é mesmo isso. Então, poderíamos voltar àquela questão de realmente o nosso medo à mudança. Hum, Até está conectado um pouco agora, veio-me esta fase que nós saímos, que é a fase da morte, estamos a viver o ciclo químico, e há na nossa, eu não digo na natureza humana, que eu não acredito que esteja impresso na natureza humana, mas há uma absorção, adquirimos, herdamos essa, essa resistência à mudança, esse medo à mudança, a esse movimento natural da vida e que nos impede também nesse trabalho, não é? Que tu falaste, que quando chega o momento de esta máscara, esta persona, não é o que eu sou, mas também existe o que eu sou, mas eu ainda não conheço. É um espaço ainda que, por mais que sintamos que sim, há uma familiaridade, não é? Sentimos
é por ali, há um magnetismo, mas ao mesmo tempo é um caminho desconhecido. E por isso é que repetimos tanto o passado, não é? As histórias são o passado. O nosso 95% é o que dizem em neurociência hoje em dia, 95% do nosso dia a dia e do nosso programa de piloto automático é o passado. Nós vivemos o passado. Então, o futuro o que significa para nós? Desconhecido, incógnita. E há um medo de avançarmos nesse lugar sem saber, não é? Sem conhecer e por vezes sem ver. E querias falar um pouco, claro que isto é extremamente hum, abstrato ao mesmo tempo, não é? E cada um terá que depois integrar na sua vida, mas eu penso que tu, que trazes uma energia bastante de mudança, tu própria disseste no teu caminho, tiveste muitas mudanças na tua vida. Um, Se gostarias de falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é fundamental neste processo de metamorfose, de largar essas máscaras, nós nos abrirmos também à mudança e de trabalharmos um pouco também, olharmos esse medo de mudarmos, essa resistência de mudarmos e de entrarmos num mundo desconhecido. Um, Gostarias Uhum. de falar um pouco sobre isso? Bom, relativamente então ao que tu me estás a questionar, eu penso que, no fundo, tu já disseste o principal, não é? Nós realmente trazemos esse medo, não é? Do desconhecido, do novo. E é incrível porque muitas vezes sabemos que nós não estamos bem, não é? Em determinadas situações, fases da nossa vida, mas ainda assim escolhemos continuar a não estar bem do que arriscar em algo que não sabemos o que é, não é? Fazemos isso. E eu penso que isso, o porquê? Porque é que nós fazemos isso? Porque esse medo, isto entra aqui em múltiplos também fatores, na minha visão, na minha opinião, e que vai muito também da questão transgeracional, eu sinto muito isso, vem muito de, se falarmos mais em termos de emoções, vem muito do apego, não é? Eu penso que tem muito a ver com isto, o apego. E o apego é o medo de perder, não é? É o medo de perder algo que, na verdade, não é real, é uma ilusão, porque nós não temos nada, nada é nosso, na verdade, não é? Mas nós fomos, isto é algo tão profundo, porque é algo que está tão programado em nós, como eu falei, é questão transgeracional, mas eu sinto que vai mais além do que isto, é o nosso inconsciente, são as nossas vivências, claro, mas é muito, é o medo, é o apego, é o medo de perder. E nós questionamos, mas perder o quê? Não é? Se realmente, às vezes trata-se mesmo de perder infelicidade. Eu não estou feliz, não é? Mas eu não quero mudar. Não é? Eu não quero mudar porque tenho medo do que possa vir a acontecer. Mas na verdade, o que está a acontecer, eu tenho medo de perder a minha própria infelicidade. Isto não faz sentido, não é? Se nós olharmos de uma forma nua e crua, é isto. É uma ilusão. Não é? Nós vivemos muito nessa ilusão. No meu caso pessoal, não é? No meu percurso, sempre que eu passei por essas profundas, não é, mortes e renascimentos, o que eu sentia em mim é que era mesmo uma questão de sobrevivência, no meu caso. Era como se não dava mais. É mesmo sobrevivência. Não dava mais para estar naquela Joana ou naquela situação, fosse o que fosse, porque se eu continuasse a perpetuar isso, é como se morria, entre aspas, não é? Como se a minha alma, ou quisermos chamar, uma parte de mim deixava de existir e acho que iria numa depressão profunda. Então, chega um ponto em que nós temos mesmo que nos dar essa morte de nós mesmos, porque mudança é morte, não é? E a morte é necessária. A mudança é necessária e nós vemos isso à nossa volta, vemos na natureza, vemos na terra, não é? Esses ciclos. Estamos a falar da impermanência, que é uma lei natural da vida. Ora, se eu vou contra a lei natural, as leis naturais da vida, eu estou em esforço. E se estou em esforço, eu estou em sofrimento. Então vivo numa ilusão. Não é? Não faz sentido. Então, hum, tem muito a ver com isto, não é? De nós realmente nos permitirmos, olha, deixa ver o que é que acontece, não é? Porque se eu não estou bem, se eu já conheço o resultado do que é no agora, e se isto não me está a fazer bem,
por que não tentar algo diferente, não é? Por que não tentar algo novo? E que pode também não correr bem na mesma, atenção, mas foi diferente. E isso vale sempre a pena, porque foi diferente. Eu tentei, eu pelo menos olho para trás e sei que tentei. E não importa tanto o resultado, na verdade, essa é a conclusão que eu hoje chego, quando olho para trás. Muitas vezes eu achava que chegando ou conseguindo uma determinada coisa, enfim, que isso me iria trazer uma maior satisfação, o que é que seja, e não foi. Consegui, mas não foi. Portanto, nós às vezes, não é, colamos a ideias e a crenças e a resultados que não são reais. E eu aprendi a largar muito o resultado e a estar mais no presente, a vivenciar o processo em si, porque é o processo em si que me enriquece, que me acrescenta. E não importa o resultado, mesmo que o processo em si possa ser sofrimento, outra vez, possa ser. Não importa, é rico, acrescentou-me porque foi diferente. E só a mudança, a diferença e o novo é que me pode realmente trazer sentido à minha vida. Só isto me traz sentido, de outra forma, não estou cá a fazer nada. Isto é a minha sensação. Sim, sim, isso é o que torna a vida humana tão rica, não é? Sem dúvida, sem essa mudança, esse movimento e essa morte não haveria evolução ou amadurecimento. E vamos terminar, eu antes de terminarmos, aliás, antes de terminarmos, gostaria, porque falaste da ilusão, e, e eu penso também este tema da nosso apego a uma realidade que também não existe, não é? Um apego a essa tal ilusão, também nos leva a esses tais medos, não é? E gostaria só que tu comentasses essa parte do quanto nós vivemos na ilusão, o quanto essa ilusão da separação também nos determina o sofrimento nesta vida, não é? E ao mesmo tempo, depois se puderes também relacionar, porque eu acho que já chegámos a falar nos nossos círculos de amizade sobre isso, porque eu estou a chegar a uma fase da minha vida em que sinto que é tão importante trabalharmos a ilusão da separação, não é? E a prática espiritual é isso que nos traz, não é? Que no fundo, quando eu tenho uma experiência espiritual, quando eu estou a meditar, quando eu estou no momento presente, mindfulness, quando tu falaste, essa ilusão dissolve-se, ou pelo menos dissolve-se um pouco mais, não é? E isso dá-nos um alento, não é? Dá-nos, uau, então é uma ilusão esta identidade, é uma ilusão estas histórias, e ao mesmo tempo esta realidade também não é ilusão, não é? Este paradoxo da vida que me leva depois a um termo dentro da psicologia que é a individualização. E que nós viemos aqui individualizar, e já que eu falei do espírito Shen, existe no outono o Po, que é o tigre, que governa o pulmão, o intestino grosso, e fala-nos desse paradoxo da vida. É tão importante inspirar, evoluir, expandir, sair da separação, quanto contrair e sentir que temos pele, temos fronteiras, e que eu tenho as minhas necessidades, e se calhar as minhas necessidades são diferentes das tuas. Ou seja, eu não diria que isso é a nossa personalidade, no sentido de persona que nós falamos, de máscaras, mas é a minha natureza humana, o meu corpo. E o corpo vai desde as necessidades mais físicas, emocionais, psíquicas, portanto, de todos os aspectos. Não é que o nosso corpo tem vários aspectos. E gostaria que terminássemos assim com este tema. É um tema que para mim diz muito, porque foi para mim algo, uma realização importante, não é? Uma realização, se é que se calhar eu já vivia isso, porque um caminho que tu falas de enraizamento, que trabalha o enraizamento, uma espiritualidade enraizada, aquilo que eu chamo de espiritualidade enraizada, mas os groundings, tudo isso de autorregular o sistema nervoso, passa por sabermos o que é que nós somos aqui como seres humanos e o que é que necessitamos, mas ao mesmo tempo conceptualizar isso, perceber isso ao nível conceptual de que, uau, isso é o caminho da individualização, é o caminho do ser humano, que parece oposto a essa espiritualidade, não é? Que essa, eu sempre tive afinidade. Essa, Uhum. não quer dizer que seja fácil, não estou a dizer que é fácil, mas eu sempre tive afinidade, trago desde que nasci. O que me pode levar a uma certa dissociação até. Uhum.
não é? Que não é esse o objetivo, não é? Essa tal transcendência não é o objetivo. Então, como integrar, porque é isso que estamos aqui a fazer, a viver a dualidade, como integrar esses dois paradoxos, que é tão importante a prática espiritual em que eu sinto que eu sou tu, tu és eu, e somos amor, como tu disseste, e essa é a nossa natureza mais fundamental, e ao mesmo tempo eu sou diferente de ti. Somos indivíduos, não é? Estamos interligados, interdependentes, mas nem eu dependo de ti, não somos o mesmo, ok? O que tu sentes é da tua responsabilidade, o que eu sinto é da minha responsabilidade, e isto pode parecer bastante contraditório, em especial quando nós fragmentizamos, não é? Tornamos tudo muito fragmentizado ao nível da espiritualidade e neste caminho, não é? De autoconhecimento, em que umas vezes incentivam-nos, não é? A um determinado tipo de visão e depois levam-nos a outra visão e não há depois esta integração. Como integrar no dia a dia estas duas visões que aparentemente pareciam opostas, mas no entanto são complementares? Certo, certo, e concordo contigo, tu sabes, a 100% com tudo o que tu disseste, e que é importante, sim, complementar esses dois lados. Como? Com prática. Porque eu sinto que para chegarmos a este lugar, a tudo que tu acabaste de escrever, chegar, porque é uma tomada de consciência, certo? Porque eu só cheguei, eu também vim muito com essa afinidade, né, dessa espiritualidade mais transcendental, e como eu expliquei, só num determinado caminho da minha vida que eu comecei a perceber, calma, falta aqui corpo, não é? Falta tal espiritualidade enraizada que tu falaste. Então, isto requer, na minha opinião, tomadas de consciência, maturidade, em que nós vamos chegar a esse lugar em que percebemos isto, não é? De que há estas duas realidades, elas se complementam. Como é que nós podemos, que é a tua questão, não é? Fazer esta dança? E isto tem muito a ver com aquilo que é a interdependência, ou seja, eu sou única enquanto indivíduo, com as minhas necessidades, os meus propósitos, o meu sentir, as minhas escolhas, não é? As minhas tomadas de consciência, o meu caminho, mas ao mesmo tempo, eu sem o outro também não sou, não é? Eu também não existo, não é? Portanto, nós estamos, ao mesmo tempo, nós estamos num mundo, não é? Com outras pessoas, isto é uma rede, não é? E é aquilo que chamo de interdependência, ou seja, não é uma codependência, não é? Do outro, porque eu não deixo de ser independente naquilo que sinto, naquilo que quero para a minha vida, mas ao mesmo tempo eu também não consigo, repara, eu não consigo também chegar a essa consciência de mim sem o outro. Não é? Então é esta dança, não é? Que tem que existir. Ahm, portanto, sim, é com prática, não é? Eu perceber que há momentos que é importante aceder a esse lugar mais subtil, para que, acima de tudo, como tu disseste, e bem, para deixar cair os véus da ilusão, para quebrar essas ilusões da separação, para eu perceber que sim, que somos esse todo. Nós não estamos a dizer aqui o contrário, atenção. Mas, ao mesmo tempo, e isto é que é muito importante falar cada vez mais essa espiritualidade enraizada, porque nós vemos que a espiritualidade toma um caminho, não é? Muito mais do transcendental, do sutil, do amor, da paz e pronto, essas coisas que nós sabemos. Mas cada vez mais é necessário falar desse enraizamento, sem dúvida. Eu estou aqui. O meu corpo é espiritualidade. O físico, as minhas necessidades, o prazer, tudo isso é espiritualidade também, não é? A terra, saber aceitar e reconhecer isto. Então, nós podemos fazer as duas coisas, claro que sim. Como tomando consciência no dia a dia, a cada momento, ok, Joana, neste momento eu estou a sentir de que realmente preciso de uma prática, não é? Mais do campo subtil, em que eu estou realmente a ver aqui uma situação mais de ilusão, então eu vou aceder a isso e faço. Mas depois eu ter a consciência de que, ok, eu vou voltar à Terra, né? A vida continua, eu tenho de estar cá para poder integrar isso.
Eu não posso ficar só na consciência lá de cima, vou dizer assim, porque não existe cima e baixo, não é? Mas para percebermos melhor, eu tenho que trazer à Terra, eu tenho que trazer este plano, o que recebo, o que experiencio e o que vivo. Porque senão a mudança não acontece. Isto era o que eu sentia há muitos anos atrás. Eu estava sempre a trabalhar a este nível, mas depois olhava para a minha vida, a um nível concreto e prático, pragmático, nada acontecia, porque eu não estava enraizada. Ainda hoje eu tenho de praticar no meu dia a dia constantemente este enraizamento, porque facilmente vou para o outro lado, não é? Isto depois depende muito de pessoa para pessoa, mas é importante que haja esta complementariedade na nossa vida. Nós estamos cá. E isto é espiritualidade. A espiritualidade é tudo. Não se pode separar, na minha opinião. Não pode ser que a espiritualidade é só quando eu medito, quando eu acedo a lugares, não é? E que vejo isto ou que aquilo. Não. Espiritualidade é tudo na nossa vida. É o todo. E é isto que nós realmente temos que complementar. Claro que depois isto agora ia para outro tema que me está a vir, que é os limites, não é? A questão dos limites, das fronteiras e que toca muito no trauma, porque é algo que também fica bastante comprometido, que é extremamente difícil a colocação de fronteiras e limites nos processos traumáticos, porque se eu estou desconectada do que é raiz, do que é o corpo, eu não consigo perceber qual é o meu limite e qual é o limite do outro, porque não há vinculação, não é? Não há isto, eu não percebo. É? O meu corpo físico, se nós olharmos, não é? Tem um limite próprio, o nosso corpo. É? Se eu não tenho isto integrado, sentido em mim, enraizado, eu também não vou conseguir perceber os limites a um nível mais etérico, vamos dizer assim, ou metafísico na minha vida. É? Porque não entendo os meus limites físicos, também não vou entender os limites mais emocionais, etc. Pronto, mas isso ia para outro tema, mas Sim, que também é temos de ter importante outra falar conversa, porque essa parte é muito importante no meu dos processo limites, sim, sem pessoal. dúvida. Posso dizer que houve fases em que eu tive que aprender a dizer não, aprender a dizer não, e em situações que eu, supostamente, nos meus conceitos e visões espirituais, não era assim tão bonito, não é? Deixava de ser a menina boazinha. Isso é também outro tema, não é? As máscaras que nós vamos adotando, que também são máscaras controladoras, máscaras de sobrevivência, mesmo sermos Sem dúvida. boazinhos, agradarmos os outros, e isso é uma continuidade, não é? Este tema, mas poderemos um dia voltar a esse tema, porque esse tema merece mesmo um podcast, um episódio à parte, porque realmente eu acho que é importante para nós. E eu chego mesmo a dizer que eu tive períodos em que, neste momento tenho consciência que há momentos, agora não tanto, mas há momentos em que eu sou, de forma consciente, eu sou a narcisista. Isto é um termo que assusta as pessoas, mas nós somos narcisistas. A codependente, a empática também é narcisista porque atrai uma energia de narcisismo. E quando eu sou consciência do que eu sou narcisista porque eu quero o meu não, estou-me a centrar mais em mim. Uhum. Passar uma vida inteira a ser empática e pensar só nos outros é uma forma também de controlo. E Certo. agora pensar em mim para saber o que é os meus contornos, como te dizia, pensar em mim, ser um pouco mais egoísta, porque a gente também não sabe o que é narcisismo e há diferentes graus, Claro. mas nesse sentido de o que é primeiro o meu não, para eu saber dizer de forma autêntica o meu sim. E aí sim eu poderei expandir, eu poderei, uau, sentir o todo, eu poderei, sei lá, render-me nos braços do meu amado. Essas questões, não é? Mas se nós não sabemos dizer o não, e nem sabemos o que é apropriado, como tu falavas, né? Chega um momento que nem sabemos o que é apropriado, o que não é. É um tema, e eu acho que é um tema muito do Muito feminino, da mulher, importante. Sim, muito da mulher. Acho que sim, poderíamos é lançar. importante. Fica aqui a sugestão, porque acho que tem pano e mangas, sem dúvidas. É muito, e extremamente importante, na minha Muito visão. mesmo, muito E mesmo. leva a coisas pragmáticas, e muitas vezes ficamos ali bloqueados porque Certo. há essa incapacidade e ainda há muitas crenças que nos impedem, porque sentimos, ai, não vou ser a boazinha, ai, sou a Mais, pecadora, ai, entramos. mais uma vez o medo, sim. É o medo que também está por trás, outra vez, aí dos limites, sem dúvida. E aquilo que eu percebo é quanto mais a força do não, mais a força do sim. Sem Sem dúvida. dúvida. E vivemos e sentimos depois a vida também de uma outra forma, quando há essa força dos dois lados. Sem dúvida que sim. Mas fica, sim. Sim, fica É aqui melhor, não? esta proposta. Querida, para terminar, em breves palavras, o que é Sim. para ti amor? Amor. Essa eu não estava à espera.
Liberdade, autenticidade, hum, ser. Ok, querida. Olha, como é que te podemos encontrar? Website, se tens mídia, como é que é o teu serviço, o teu trabalho, o que é que trazes aqui ao Ok, mundo? sim. Pode ser através das redes sociais, quer seja do Instagram ou do Facebook. O meu nome é Joana Diz, é assim que está. E também através do meu site, que é www.joanadiz.com. É fácil, porque tem o meu nome, então e como é um nome invulgar, também é mais fácil de lá chegar. E através do site, das redes sociais, também podem ter acesso ao meu trabalho, não é? Não só deste acompanhamento que faço, o trauma que foi hoje o que falamos, mas também muito ao nível dos retiros individuais, não é? Que é um projeto que eu tenho mais recente, que é um trabalho mais personalizado, e também outros projetos que tenho, depois podem aceder através do site, sim, tem lá toda a informação. Querida, queres dizer mais alguma coisa para concluir? Agradecer-te apenas esta oportunidade, porque foi como eu disse no início, é mesmo muito importante darmos voz a estes temas e lá está, terminamos, eu pelo menos sinto sempre isso, com essa sensação de acrescente, de que podemos contribuir com algo. Grata, querida Joana, grata por teres aceito o convite, por te abrires, pela tua vulnerabilidade em falarmos destes assuntos publicamente, que eu acho que é extremamente importante, como tu própria mencionaste logo no início. Grata por seres minha amiga e podemos partilhar, não é? É importante atrairmos pessoas na nossa vida que não têm que pensar exatamente como nós, mas tem que haver alguns pontos em comum para haver uma conversa. E realmente sinto isso contigo. É bom sentir-te minha irmã e da minha família de alma. E, e sim, espero que possamos ver num outro episódio, porque isto tem muito que se alongue. Grata, Sim, querida Joana, do coração. Grata. E obrigada. despeço-me e espero que algo fique deste encontro, que possa despertar também algum questionamento, alguma reflexão. Não há verdades absolutas, obviamente, e eu mesma, a própria Joana, já mudámos muitas vezes de opinião, mas é sem dúvida esta reflexão e questionamento para podermos encontrar algo que neste momento ressoa mais connosco e depois ver se faz sentido levar à nossa vida e integrar a nossa vida com aquelas questões que nós falámos, o poder de escolha, de ações concretas e essa tomada de responsabilidade para realmente vermos resultados na nossa vida. Então, muito grata, até breve, grata a todos que nos ouviram. Até já. Já.